Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, vou ler mais uma vez. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Eu vou explicar um pouquinho a circunstância que o escritor aos Hebreus se referia, mas vamos guardar principalmente essa parte. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração, tá certo? Eu tenho achado assim bastante agradável o momento que temos compartilhado e com o propósito de falarmos de maneira simples aos corações que estão em busca de Deus. Sabe, eu acredito muito nisso, meus irmãos, que existem pessoas, eu até acredito que aquele que vai encontrar a verdade, parece que desde a sua infância, ele já começa a buscar a Deus, de alguma maneira. Tem pessoas que parecem nunca se preocupar com a vida espiritual, e outras, até pior, parecem se opor à vida espiritual. Enquanto um outro grupo de pessoas, desde criancinha às vezes, parecem valorizar a vida espiritual. Eu, por exemplo, desde menino, sempre tive alguma vontade de conhecer o reino espiritual, as coisas espirituais, eu queria conhecer. E uma boa parte da minha caminhada, quando ainda garoto, foi sozinho. Eu saía buscando, eu ia atrás, eu mesmo queria saber como era o outro lado da vida. Tem gente que parece que não está nem aí. A coisa mais comum hoje é nós vemos uns menininhos aí com 8, 9, 10 anos, com arma na mão, usando droga, roubando os outros. Enquanto eu, nessa idade, eu queria saber o que tinha do outro lado. Que mistério é esse? O que significa isso? Por que algumas pessoas são tão inclinadas para as coisas espirituais e outras são tão opostas àquilo que é espiritual? Qual o mistério que está por trás da vida de cada um e da sua vida? E eu não sei exatamente em que momento esta mensagem está chegando para você, mas o que te traz até aqui a essas imagens e a ouvir essas palavras? O que move você para estar agora diante de um aparelho recebendo essa informação espiritual? Tem pessoas que só de passar pela imagem, talvez já ignore e diga, não quero saber, isso tudo é história, isso tudo é conversa, isso tudo é ilusão, esse negócio não dá em nada, eu não acredito, e ponto final, e vão morrer e vão para o inferno. Vão morrer e vão para o inferno, e vão perecer eternamente. E não haverá quem os tire dali. E não haverá uma segunda chance. E acabou. É o caminho desse grupo. Eles não ouvirão a palavra de Deus. Eles não crerão. Não receberão. Por quê? Não sabemos explicar. Só Deus conhece
o porquê dessas perguntas. E enquanto outros estão parando aí agora e prestando atenção e dizendo: meu Deus, como é linda a sua palavra, Jesus, como é maravilhoso poder ter esses minutos ouvindo uma palavra espiritual, uma palavra eterna. E eu fui um desses, eu louvo a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por um dia ter me tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. E você, não fica feliz? E você que está buscando, você parou aí e está pensando: olha, eu preciso dessa palavra. E precisa mesmo, porque na verdade todas as criaturas humanas precisam desta palavra. Contudo, nem todos a recebem. Mas se você tem a sabedoria do céu para receber, então receba e se alimente e se fortaleça e creia. Quem está movendo o seu coração nesse momento é o Espírito do Senhor. Glória a Deus. É o Espírito de Deus que está moldando e direcionando e ajudando você a ficar aí prestando atenção naquilo que está sendo dito e na palavra que nós vamos receber. Hoje, diz a Escritura, hoje, não é amanhã. Glória a Deus. Tem muita gente que está jogando coisas muito importantes da sua vida para amanhã, ou para um dia no futuro. E nós lemos o texto, a palavra começa: hoje. Hoje é o dia, esse é o momento, agora é a hora, meu amigo e minha irmã e meu irmão. Não é depois, não é amanhã, porque nós nem sabemos se amanhã existiremos para fazer alguma coisa. O tempo é hoje. O Espírito Santo traz para o seu entendimento esta luz nesse momento. O que é tão importante para a sua vida e que você está deixando para resolver depois? Eu vou resolver, uma hora eu resolvo. Uma hora eu dou um jeito nisso, uma hora eu crio coragem, uma hora eu me disponho. E a coisa é fundamental, é algo que precisa de uma atitude para ser solucionado. E você está aí, não, amanhã, quem sabe a semana que vem. E tem muita gente caindo no grande erro de deixar coisas que não podem ser adiadas para depois. Então, tente entender a voz do Espírito de Deus para seu coração nesse momento. O que está pendente na sua vida e que já está aí, caminhando há tempos e nada. Não, uma hora vai, uma hora eu resolvo. O Espírito Santo te diz: é hoje, meu filho, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Está entendendo? Não é depois, é agora. Não é um dia, é nesse momento. Tem coisa que não pode ficar para depois, e principalmente a questão da alma. Essa é a base de tudo, porque quantas vezes ouvimos aquelas pessoas dizendo: um dia eu vou na sua igreja, um dia eu vou servir a Deus, quando eu ficar mais velho, então eu vou fazer a vontade de Deus, um dia eu vou me converter. Vai nada. Quem pensa dessa forma nunca chegará ao conhecimento da verdade, porque vai sempre jogando para frente e vai morrer sem conhecer a verdade. Porque quem tem que conhecer a verdade, meu irmão, quem tem que conhecer a verdade já vai com tudo. Eu quero saber como é a verdade de Deus para a minha vida. E a pessoa já vai, ela já abraça logo, e ela tem aquela inclinação: eu quero saber como é a vida espiritual, o que está na Bíblia, eu quero conhecer o plano na dimensão maior. E essa pessoa não fica protelando para depois, jogando para frente: um dia eu vou. A maioria daqueles que deixam a questão da alma
da alma para um dia, esse dia nunca chegará. As pessoas que pertencem ao Senhor, isso é lindo, hein? Receba no seu coração. As pessoas que são de Deus, elas se voltam para Deus. E se você está recebendo essa palavra, e o seu coração está alegre por receber essa palavra, é porque você é de Deus. Aleluia. Se você não fosse de Deus, você não estaria aí, ocupando esse tempo para entender algo do Espírito. Se você está aí, é porque Deus tem uma revelação para o seu coração. Se apegue a isso, valorize. Hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Aí a palavra que nós lemos diz: se ouvirdes a sua voz. Preste atenção nisso. Se ouvirdes a sua voz. Meu irmão, minha irmã, ouvir a voz de Deus, espiritualmente falando, ao ponto de ser quebrantado pelo Espírito de Deus, não é uma questão só de alguém falar assim: eu quero ouvir, e eu vou entender, e eu vou resolver. Não é. Na verdade, esse se ouvirdes a sua voz, é algo assim de dependência exclusiva de Deus. Deus não fala com uma pessoa de coração orgulhoso. Deus não fala com uma pessoa que está resistente, que está se sentindo por cima, sabe, que as coisas são segundo o seu pensamento. Não, Deus não fala com essas pessoas. Porque ouvir a voz, se ouvirdes a sua voz, é uma questão espiritual. Tem gente que pode ouvir uma pregação e não ouvir a voz. Tem gente que pode conhecer a Bíblia toda e não ouvir a voz. Tem muita gente assim. Infelizmente, talvez seja até a maioria das pessoas, conhecem a Escritura, já foram à igreja, já congregaram, mas nunca ouviram a voz. Porque quando Deus fala, tudo muda. Aleluia, glórias ao Espírito Santo. Olha, presta atenção, vamos ver que oração aqui. Já vamos terminar. Quem ouve a voz, se ouvirdes a sua voz. Quem ouve a voz, quem já ouviu a voz, é uma outra pessoa. Eu sei porque eu ouvi a voz. Fazem mais de 30 anos que ele falou comigo. E falou de uma maneira forte. Porque a voz de Deus, quando ela fala no coração humano, não é uma vozinha fraquinha, uma vozinha sem propósito, meu irmão. É uma voz tremenda, ouça isso, a voz de Deus é uma voz tremenda, glória a Deus, é uma voz poderosa. A Bíblia diz que a voz do Senhor despedaça as penhas, quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor estremece, glória a Deus. Tem muitas pessoas que nunca ouviram a voz, apesar de terem uma boa religião, no seu pensamento, apesar de terem uma boa igreja, apesar de terem um bom conhecimento, até mesmo bíblico, mas nunca ouviram a voz, e por não ouvirem a voz, não mudam de vida. Por que não mudam de vida? Porque não encontram o caminho da salvação. Porque a única coisa, meu irmão e minha irmã, que pode mudar a vida de alguém é quando esta pessoa entende que ela está salva pelo poder do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Receba.
que vem a presença. Quando uma pessoa entende, eu fui salvo pelo poder do nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, a vida muda radicalmente. Ela entende, eu estava em trevas, mas agora estou na luz. Eu estava perdido, mas eu fui encontrado. Eu estava sem esperança, mas agora eu sei para onde estou indo. Eu não era ninguém, mas hoje eu sou um filho, uma filha de Deus. Tudo muda, porque agora a voz falou, e o Senhor está te dizendo nesse momento, se você ouvir a minha voz, aleluia, está conseguindo, está discernindo, está ouvindo a voz, é uma voz que estremece, que mexe com a nossa estrutura, que faz com que a natureza humana se incline diante da presença do grande Deus. Aleluia, glória a Deus. Não tem um homem, uma mulher nesse mundo que ao ouvir a voz pura, a voz plena do Senhor, consiga resistir. Porque não é o fato de ouvir uma pregação que alguém está ouvindo a voz. A voz, eu me lembro, só para a gente concluir, mas eu me lembro da experiência do profeta Elias, quando ele pensou que a voz de Deus estaria naquele vento forte que passou quebrando as árvores. Não, a voz de Deus não estava ali. Inclusive, hoje a gente pensa que por muito gritar, o pregador pular, glória e grito, e que isso é a voz de Deus. Mentira! Biblicamente falando, não é assim. O profeta estava ali na caverna e ele com medo, e de repente ele sai, ele observa e passa aquele vendaval e despedaça as pedras e quebra as árvores, mas o Senhor não falou com ele naquele barulhão. E de repente, depois do vento, veio ali um terremoto que mexeu com o ambiente onde estava o profeta, e a Bíblia diz, o Senhor não estava também no terremoto. Então olha, guarde isso no coração. Não é por muito barulho, não é por muito estardalhaço que Deus se faz presente. De forma alguma. Eu até acredito que em algumas circunstâncias Deus se move assim também, porque Deus pode fazer isso, mas o fato de haver barulho, o fato de haver movimento, agitação, não significa nada para Deus. O profeta continuou firme, esperando para perceber a maneira que Deus iria se mover, e de repente veio um fogo, e passou fogo para todo lado, mas Deus não estava no fogo. Ouça a voz do Espírito. Você está buscando muito fogo, né? Não, se não tiver fogo, mas cuidado, porque não é pelo fato de parecer aquelas chamas que Deus está falando. Não adianta ter o fogo se não tiver a voz do Senhor. A voz do Senhor que fala, por isso que o texto que nós lemos diz, se ouvirdes a sua voz. A palavra que nós lemos não diz, se verdes o seu fogo, se tiverdes uma revelação, se vires um milagre, não é isso. As pessoas estão buscando revelação, meus irmãos, estão em busca de milagre. Se você ver um milagre, não é isso. Nós lemos, se ouvirdes a sua voz. Aleluia. E quem ouve a voz do Deus Todo-Poderoso, uma das coisas que acontece quase que instantaneamente é o quebrantamento no coração,
as lágrimas vêm aos olhos, a gente sente que não é digno. Olha que coisa linda. Ai, eu fui no culto, e olha, e movimento, e sinais, e milagres, e olha, um avivamento, e eu me senti tão forte, eu me senti tão bem, eu saí de lá declarando a vitória. Ah, meus irmãos, quando uma pessoa ouve a voz do Senhor, acontece o contrário. Se ouvirdes a sua voz, normalmente quando ouvimos a voz de Deus, a primeira coisa que nos sentimos não é forte, é fraco, incapaz, quebrantado. A humildade desce em nós, a humildade. Senhor, eu não sou digno. Quando ouvimos a voz de verdade do Senhor, lembra de Zaqueu? Senhor, eu não sou digno, né? O centurião, o Senhor nem precisa vir da minha casa, porque eu não sou digno que entre debaixo do meu teto. O centurião disse: eu também sou um homem com autoridade, e eu digo aos meus soldados, vão e eles vão, vêm e eles vêm. Por isso, Senhor, diga apenas uma palavra, e eu sei que a obra será feita. Receba! Quando ouvimos a voz, nós nos sentimos indignos, nos prostramos diante da voz de Deus. O profeta estava ali, ele viu aquele fogo e Deus não falou com ele. Aí de repente ele parou, se aquietou, assim diz o Espírito Santo, para nós terminarmos, nem sei que oração. Eu gosto de ficar falando, né? Demora um pouquinho, né? Demora 2 segundos aqui. Mas vamos terminar já, mas a voz do Espírito para você é: calma, aquiete a sua alma. Não é na agitação, não é no movimento, não, é na tranquilidade. Aleluia. Calma, calma, aquietai-vos, espera com paciência, calma, ouça. Está ouvindo a voz? O profeta estava na porta da caverna, já havia visto todos aqueles sinais, e Deus não falou com ele. Aí ele parou, ficou tranquilo na presença do Senhor, e uma brisa, aleluia, mansa e suave, assoprou nos ouvidos do profeta, e Deus disse: o que fazes aqui, Elias? Eu tenho uma missão para você. Prossiga, caminhe, não fique aí escondido nesta caverna. O Senhor estava naquela voz mansa e delicada, e o profeta entendeu que a missão que ele tinha não havia terminado ainda. Assim diz o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. A missão que Deus colocou em sua mão não terminou ainda. Tem ainda um caminho pela frente, mas ouça a voz daquele que fala com você nesse instante. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Agora, meu irmão e minha irmã, essa é a parte mais séria, porque dura coisa é alguém ouvir a voz e rejeitar a voz, recusar, se endurecer, como o povo de Israel fez
quando estava no deserto. Eles estavam vendo os milagres, ouvindo Deus falar, mas eles não queriam caminhar para a terra prometida, eles queriam voltar para o Egito. E o fim daquele povo foi trágico, porque endureceram o coração ao invés de abrirem o coração. E o Senhor te colocou aí nesse momento, ouvindo essa breve mensagem, para que você, ao ouvir a voz, não endureça o seu coração, porque senão o final pode ser trágico. Meu Deus. Eu não tenho mais tempo, mas a palavra do Senhor diz que Deus quer dar a mim e a você o fim que nós desejamos, o fim que nós buscamos, mas é necessário ouvir a voz e abrir o coração. Quando nós fazemos isso, meu irmão e minha irmã, pode vir o contratempo que for, mas Deus vai levar você até o fim que você deseja. Aleluia! Glória a Deus! Porque é Deus quem vai adiante, abrindo seus caminhos, preparando tudo para que tudo dê certo. Mas se você endurecer o coração, o final pode ser trágico, como foi o final daquele povo de Israel que saiu do Egito e morreu no deserto. Então, meu irmão e minha irmã, receba isso. Você que está buscando a verdade, você que quer conhecer ao Senhor, hoje é o dia. E Ele está falando, e se você ouvir a sua voz, e eu creio que está ouvindo, abra o seu coração. Deixa Jesus entrar, porque quando Ele entra, Ele transforma tudo e te leva ao fim que você deseja. Você crê? Então receba em nome do Senhor. Pai, que a mão do Senhor esteja estendida para salvar esta alma, para livrar da morte, para trazer a paz e para, Senhor, mudar todas as circunstâncias da vida desta pessoa, como um dia o Senhor mudou a minha vida. Transforma, Jesus, transforma esse homem, esta mulher, em uma nova criatura. Faz com que essa pessoa nasça de novo em Tua presença. Faz com que esta pessoa, Senhor, sinta o coração quebrantado e diga: Senhor, eu nem sou digno, mas o Senhor que está me chamando e eu estou ouvindo a sua voz e eu abro o meu coração para que o Senhor entre e faça a sua vontade em minha vida. Oh, sopra, Espírito Santo, e completa a obra que eu não tenho condição alguma de realizar, mas o Senhor é poderoso para escrever o nome desta pessoa no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus, nós oramos e cremos. Amém. Receba esta oração, abra o coração e diga: Senhor, salva a minha alma. Eu não mereço, eu não fiz nada para receber esta graça tão maravilhosa, mas eu sei que o Senhor me amou, se entregou por mim para salvar esse pobre pecador. E quando você faz isso e diz: Senhor, meu coração está aberto, então Ele vem, Ele entra, faz uma faxina, limpa tudo, renova, aquilo que era velho fica para trás e tudo se faz novo. Você crê assim? Eu creio, aconteceu comigo, eu sou testemunha disso, estou testemunhando para você. E agora que você receba e testemunhe para outros. Como diz a palavra, de graça recebeste, de graça
dai aos outros. Amém?